Semifinal no sábado, Cruzeiro e América, primeiro jogo na Arena do Jacaré. Vamos pra Toca da Raposa, Emanuel Araújo tá lá. Aeroporto tá movimentado hoje, né, Emanuel? Quem que chegou? Boa tarde. Dia e noite, Maurício. Boa tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Olha só, nas últimas 24 horas, 2 reforços do Cruzeiro chegaram, um para dentro e outro para fora de campo. Eu vou começar falando do mais recente, que chegou hoje de manhã, já saiu de Confins e veio direto aqui para a Toca da Raposa para fazer exame. É o lateral esquerdo Marlon, que vai fazer os exames em breve, deve ser anunciado. O contrato dele está em vigência até o final do ano que vem. E se chega um lateral, sai outro. Hoje de manhã também o Cruzeiro oficializou a rescisão de contrato com o Marquinhos Cipriano, que até o meio do ano o Cruzeiro adiantou essa situação. E ontem à noite também quem desembarcou em Confins foi o D'Alessandro, que vai ter um cargo de comando no futebol, vai ser aquele elo entre jogadores e diretoria. Ô, Emanuel, o clássico sábado contra o América vai ser na Arena do Jacaré, né? O Cruzeiro tá dando uma ajeitada no estádio? Tá sim, Maurício. Olha só, o Cruzeiro contratou na semana passada uma empresa especializada na manutenção do gramado, que não é trocado há mais de 10 anos na Arena do Jacaré, e essa empresa fez uma avaliação, que a grama é boa, mas que precisava de alguns cuidados, tapar alguns buracos, como a gente está acompanhando aí na imagem. Pois é. Então, o Cruzeiro só fez uma exigência, que a grama fosse cortada curtinha, muito parecido com o que a gente tem na Arena Independência. Pois é, o Cruzeiro, a grama já está pronta, a torcida também já vai estar presente, porque 15 dos 19 mil ingressos já foram vendidos e agora só falta combinar com um bom futebol do Cruzeiro para reaparecer. Aliás, quem fez uma análise desse desempenho, dessa performance do Cruzeiro na fase de grupos foi o Guilherme Frossá, e agora a gente vai conferir essa reportagem. Uma primeira fase de Mineiro que liga alertas. Gol! O gol de empate do Democrata! Parecia que o Cruzeiro estava jogando com o Barcelona. Hoje, vendo o jogo, temos que melhorar tudo. Classificação no sufoco. Diminuiu bastante em compensação ano passado. Caiu muito o rendimento do time. Dos 4 semifinalistas, o Cruzeiro ficou com o pior rendimento. Foram só 12 pontos conquistados em 24 possíveis. Seria esse o pior momento do time celeste com Pessolano? Hoje a gente não tem certeza se o Cruzeiro, pela amostragem que a gente viu na temporada até aqui, pode fazer uma Série A competitiva. Algumas preocupações se destacam. Quando o diagnóstico do torcedor é o mesmo dos especialistas, vale uma atenção. Que as contratações ainda não... Como é que eu posso falar? Ainda não entrou em sintonia todo mundo. Os jogadores que chegaram ainda não entenderam a filosofia de trabalho do Pesolano. Eu acho que esse time falta um pouco de pegada, de alma, coisa que tinha muito naquele time que subiu da Série B para a Série A no ano passado. O comandante pede um pouquinho de paciência. A gente não continuou com o mesmo time, tivemos lesionado. Hoje trocamos 3 jogadores de novo. Não é fácil jogar como nós queremos. Acreditando 100% nos nossos jogadores, na nossa comissão, na nossa direção. A gente ainda continua trabalhando aí no mercado para tentar reforçar o time. Não esperem nenhuma loucura, não esperem nenhuma contratação de grande porte, porque não vai ter. Mas um alento. Contra os adversários mais fortes, o Cruzeiro tem dado mais trabalho. Então ela tem que melhorar? Ainda tem que melhorar muito. E fazer uma equipe forte, como mostramos que somos contra a América e Atlético. O Mineiro contra a América demonstramos uma equipe muito forte. Pode marcar, bateu pro gol! Do Cruzeiro! Tamo aí, ó. Semifinal do Mineiro. Mais uma vez. Com possibilidade de ir à final. É o que o torcedor espera. Enquanto isso, ele se divide entre aquele mais otimista, Que o Cruzeiro vai surpreender, vai pra final. e aquele mais desesperado. Tem que dar certo, não pode voltar lá pra Série B de jeito nenhum, de maneira alguma, aí eu morro. Tô com 65, eu sofro infarto. Rafael Nobre chegando com as informações do Cruzeiro. Diga lá, Rafa. O D'Alessandro, como a gente vinha falando na semana passada, inclusive, né? O D'Alessandro tá na Toca da Raposa, já foi anunciado como coordenador de futebol, vai fazer aquele trabalho que a gente falava, né? O elo da diretoria, os interesses dos jogadores, e aí jogadores profissionais e também os da base, e aí também o interesse do departamento de futebol, comissão técnica do clube. O D'Alessandro que chega sem nenhuma experiência nesse cargo, mas já tinha feito um cargo, já tinha anunciado que queria trabalhar já no futebol.
aposentou em 2022, então estava um ano parado aí, né? Mas fez alguns cursos, principalmente na AFA, para treinador, a Associação de Futebol da Argentina, e queria já trabalhar na área. Então o D'Alessandro tendo essa primeira oportunidade do Cruzeiro e falou, viu, Léo de Mara, falou dessa oportunidade nesse grande clube que é o Cruzeiro. Vamos ouvir. Bom, primeiramente agradecer o Cruzeiro pela oportunidade, uma oportunidade muito boa, um clube enorme, né? Está me dando essa possibilidade de poder fazer essa transição depois de ter sido atleta, e a expectativa as melhores, né? As melhores depois de Cruzeiro ter voltado, né, ao seu lugar, a elite do futebol brasileiro, poder trabalhar, poder agregar, poder ajudar, né? Esse é o objetivo, de poder continuar com a linha de trabalho do clube, poder fazer o meu melhor ao serviço do clube e dos jogadores. D'Alessandro, que ficou muito conhecido por aqui no Brasil com a camisa do Inter, né? Brilhou muito com a camisa do Inter, mas também jogou pelo River, já passou pelo futebol inglês, futebol espanhol, futebol alemão, enfim, tem uma carreira muito consolidada como jogador e agora vem para poder fazer esse elo aí de diretoria, jogadores e também os interesses do clube. Vai ter muito trabalho do D'Alessandro, chega sem experiência, mas chega com um currículo aí, pelo menos como jogador, invejável, né? Ele não quer jogar não, hein? É porque eles deviam ter trazido quando ele era jogador, né? Aí realmente, ele tá até fininho, né, gente? Não dá pra dar uma ajuda aí, não, né? Ele não precisa nem correr, gente. É só deixar ele ali no meio, manda a bola nele que ele distribui. Ah, eu tenho certeza disso. Eu acho que fica muito tranquilo. Eu, assim, acho difícil comentar, né? Sobre um jogador, ex-jogador que chega pra um cargo muito difícil. Ser diretor de futebol não é uma coisa fácil. Esse elo de ligação. Ele vai ser coordenador, né? Mas né, tá mais ou menos naquela. Por quê? Porque ele tem que ser muito inteirado com os jogadores, né? Ele tem que estar muito próximo da comissão técnica. Vamos dizer assim, é a confiança mesmo que ele só vai adquirir com o tempo, né? Essa ligação muito mais forte. Então é difícil você comentar sobre um jogador que vem sem ex-jogador que vem sem essa experiência. Eu acho que o Cruzeiro para ele vai ser um aprendizado e um grande aprendizado, né? Até por tudo que acontece por lá. Mas não sei, pode ser, né? Que dê certo. A gente torce para que dê certo, obviamente. Mas eu não sei se a inexperiência caberia no Cruzeiro nesse momento. E a vantagem de ser gringo, talvez, nesse momento, né? O Cruzeiro poder olhar um pouquinho melhor pro mercado sul-americano, especialmente, né, Léo? Tem já uma comissão técnica que tem esse olhar voltado pro mercado sul-americano. O Cruzeiro tentou o Almendra, por exemplo, um volante que estava no Boca. Ele pode ser uma vitrine, vamos lá. Tem pessoas, né, que trazem, no caso do D'Alessandro, que jogou demais e que tem essa relação muito boa com o futebol sul-americano, principalmente, né? Pode ser que ele seja uma vitrine, é o time do D'Alessandro. Não, o D'Alessandro liga pra fulano e fala assim: olha, eu tô aqui. Como é quando é o treinador, né? O Cudê não ligou pra todo mundo que ele gostava e trouxe? Pra dar um exemplo, né? O Pesolano também tem os jogadores que ele liga e fala: olha, eu te garanto aqui, não sei o que. Então pode ser também que seja uma ideia do Cruzeiro de abrir ainda mais aí pro mercado sul-americano. Para falar de outro, a gente trouxe no destaque também outra cara nova, é o Marlon, lateral esquerdo, estava no futebol turco. Pediu antecipação da rescisão e aí conseguiu, já se apresentou na Toca da Raposa para os exames médicos, né? O Cruzeiro deve anunciar oficialmente o jogador nas próximas horas ou até amanhã. Chega para uma posição carente, né? Tem o Kaique hoje, jovem da base, que estava na seleção brasileira sub-20, foi muito bem no Sul-Americano e está bem no Cruzeiro. Então chega para poder disputar a posição. O Marlon, que não deve precisar de muito tempo para poder ficar à disposição do Pesolano, porque estava inclusive participando no último jogo dele contra o Besiktas, lá na Turquia. Ele já tinha pedido para poder sair do clube. O presidente fez um pedido para ele que ele pudesse viajar com o grupo e tal. Até ficou no banco, mas estava treinando, então está bem fisicamente, não deve precisar de muito tempo
para poder ficar à disposição. Chega numa boa hora, né, Di? Ah, com certeza. Até porque na questão do Kaique, ele vai ser convocado mais para as seleções de base do Brasil, né? Até pelo que ele vem apresentando, e me parece por essa renovação mesmo que a CBF pretende fazer em termos de futebol brasileiro. Se o Kaique continuar jogando o que ele está jogando, ele vai ser muito convocado, então obviamente você tem que ter um suporte ali. E acho que isso não interfere no Kaique como titular. Por quê? Porque a própria SAF, o interesse dela é que o Kaique cresça cada vez mais, né? Porque é um aporte financeiro, né? É ruim quando a gente fala assim do jogador, não, mas é a verdade. Sem dúvida nenhuma, é um jogador que aparece aí que pode render financeiramente muito, né, para a SAF. É um ativo mesmo do clube. Então não acredito que seja na questão da titularidade, mas é legal você ter esse suporte. Você falar que eu vou falar que o Marlon, não sei. Ele é o ex-Fluminense, né? E que acabou ficando, o Fluminense jogou com o jogador improvisado na lateral, estando ele lá, porque ele não se deu bem. A gente leu até algumas matérias ontem, o que não quer dizer que ele não vai se dar bem no Cruzeiro, é outro treinador, é outra história, a gente já viu isso acontecer várias vezes. Então, assim, essa história de querer prever futuro tá difícil, não tem como fazer. Mas acho que não vai interferir no Kaique como titularidade. Eu acho que todas as vezes que o Kaique estiver aqui, eu acho que o lugar é do Kaique, eu não tenho dúvida. O Marlon no futebol turco, os números dele não eram ruins, né? Não eram maravilhosos, mas também não eram ruins. Essa questão de número é muito complicado, né? Que o Cipriano ontem, inclusive, anunciou a rescisão do jogador. O Cipriano fez 10 jogos no Cruzeiro, são 2 assistências. Então, se a gente for analisar ele foi muito pouco aproveitado também. Se a gente for analisar só os números, né, de um defensor, não são ruins os números do Cipriano, mas acho que não vai deixar saudade a torcida do Cruzeiro, né? Até por conta do esquema tático, acho que do Pesolano, né? Então, e acho que não é qualquer jogador que joga com o Pesolano. Não, sabe? Joga mesmo, gente. Não é qualquer. A cobrança do Pesolano vai muito além da entrega técnica, que eu acho também que o Marquinhos Cipriano não é lá, tudo bem, não tô defendendo aqui muito o Cipriano nesse sentido, não. Mas quero dizer que tem que entender a circunstância em relação ao Cipriano, do que é o Pesolano no Cruzeiro, do que ele cobra dos jogadores. Ele cobra muito mais do que só futebol, né? Então, quando você fala, por exemplo, o Marlon, né, talvez pode ter números bons e ruins, não é aquele grande jogador, mas também se o Ronaldo já pediu pra gente parar de cobrar, torcedor cobrar, falou, o que vai chegar é mais ou menos disso aí. Então tá, agora vamos ver, né? Apostar no jogador, ver se dá certo, tentar lembrar um pouco do ano passado e ver até onde o técnico Pesolano consegue extrair dos seus jogadores e até onde o Cruzeiro vai dar uma liga tática para conseguir tentar superar a parte técnica e pelo menos permanecer na Série A. Pela última live do Ronaldo, parece que o papo vai ser muito esse. Pois é. E pra gente seguir falando de contratação, o Cruzeiro, que tem o volante Richard, tá na Toca da Raposa, já fez os exames médicos, é outro também que deve ser anunciado nos próximos dias. Richard ex-Ceará. Não fica para a disputa do Clube Cearense na Série B desse ano, então deve ser outra novidade, mais um volante aí pro time, né, pro grupo do Cruzeiro. Cruzeiro que já tem tantos, né? Vamos ver. Ele é o 12º? É o 12º? É contratação? Não, 12º. Volante? Então, talvez deve estar por aí. Eu acho que é por aí. Eu não sei se são. Não é brincadeira. Sério? Não. Eu acho que é isso mesmo. A gente fez uma conta aqui um dia desse, não sei. Mas tá por aí. É um 10. Sei lá, tem volante pra caramba. Tem volante que vira zagueiro, tem volante que vira lateral. A questão é isso que o Léo tava falando, é como o Pesolano joga, né? Porque muitas vezes você fala assim, é volante. Ok, mas ele pode estar fazendo outra função. E a gente já viu vários jogadores fazendo outra função com o Pesolano e dando certo. Então, assim, não dá pra dizer se ele é um cara que chega pra fazer. Depende. O Pesolano, gente, vocês vão se lembrar, a última entrevista dele, depois que o Cruzeiro conquistou a Série B, ele falou, gente, eu exijo demais desses jogadores. Eu sou terrível. Eu fico 24 horas na cola deles. Eu fico 24 horas estudando eles e o adversário, Isso faz parte do Pesolano. O Pesolano é um cara que se entrega pro grupo e pro futebol. Então, você tem que suprir essas histórias do treinador. Se o treinador é assim, você tem que ser esse cara que se mata no treino, sabe? Você tem que ser o que se cuida muito. Isso é bem claro com o Pesolano, que tem um setor disciplinar muito forte. Então,
Não sei qual desses realmente é o cara que encaixa nisso. E a gente só vai saber isso pelo andar da carruagem. Porque a gente vai sentir mesmo quem é que é assim, porque a gente sabe que quando joga com o Pesolano é porque tá dentro dos critérios dele, né? É verdade. Essa intensidade, né? Que é os em tudo, ele é sempre intenso falam, em né? tudo. Ele não diz que ele é. Como é que é? Ele falou que não gosta de perder no joguinho nem pro filho dele, né? Coitado do filhinho dele. Que ele não deixa nem o filho dele ganhar. Mas de jeito nenhum, ele fica louco da vida então. A gente ontem no debate, a gente comentou sobre como o Pesolano ele fica tenso e muito pilhado, principalmente dentro dos jogos, né? A gente lembrou do episódio lá, aquele triste episódio, falando da perda de mando de campo do Cruzeiro. Claro. E aquela bomba que estoura no pé dele, praticamente, e ele nem olha pra trás, né? Não, ele tá ali concentrado, ligado no jogo. Muito concentrado. Mostra como é que ele é focado, né? E pra falar de treinamento, você falou de treinamento, o Cruzeiro hoje fez pela manhã também mais um treinamento, e aí a expectativa sempre no retorno do Daniel Júnior. É o que tudo indica, o jogador não deve mesmo viajar para Sete Lagoas, mais uma vez não deve ser aproveitado. Ele fez outros exames na semana passada, né, no tornozelo esquerdo, ainda dói, ele ainda sente dor, então não faz aquele trabalho junto com os companheiros, faz um trabalho à parte, então não deve mesmo jogar. E aí fica aquela disputa entre Matheus Vital, que foi quem o Pesolano escolheu para esse jogo lá em Cariacica, o último jogo da primeira fase, e também o Nicão, né? O Nicão, como a gente já vinha falando, era o titular, o dono da posição. Aí a gente não sabe se o Nicão não estava 100% fisicamente, até por tudo que exige o Pesolano, né? Pode ser que ele não esteja tão bem fisicamente, mas ficam na disputa aí da posição só os dois mesmo, né? Matheus Vital e Nicão. Por outro lado, outro jogador que teve fora e que treina normalmente é o Alisson, lateral, agora fazendo a função, né, de lateral direito, ala pela direita ali, mas ele é volante de posição, né? Ele foi punido pela direção por conta daquele atraso que teve na última semana. O Ronaldo explicou na live que fez segunda-feira. Então o Alisson à disposição. Aí fica aquela briga também pela lateral direita, né? A ala direita ali do Cruzeiro. Volta o Alisson, segue com o William, que jogou os 90 minutos lá em Cariacica. Então um sistema defensivo muito difícil, porque tem só dois zagueiros à disposição hoje, o Lucas Oliveira e o Reinaldo. O Neres segue ainda com dores na coxa direita. O Cruzeiro não fala de prazo de recuperação, mas o que tudo indica, deve preparar o jogador pensando numa possível final do Campeonato Mineiro. Então, se continua com o Jussa, fica com o Alisson na direita ou o William. Não sei o que vocês pensam, não sei se o Pesolano vai pensar em mudar agora nessa fase final, talvez experimentar o Pedrão. Acho difícil também, porque o jogador ainda não fez uma partida pelo profissional. Não sei o que vocês pensam a respeito. No jogo passado o Jussa não agradou tanto, assim, jogando como zagueiro, né? Mas vai ver, durante os treinamentos, ele pode, inclusive, encontrar uma outra peça, um outro volante que ele possa encaixar. Eu pensei o próprio nisso, Felipe falei, será Machado, que não tem né? nenhum desses aí que pode entrar? O Ramiro Machado, já fez essa função no início da temporada. E pra direita, acredito que o Alisson mostrou um pouco mais do que a gente já viu até agora. Rafael Nobre, último do Cruzeiro. Arena do Jacaré, palco da partida de sábado, deve estar lotado. O Cruzeiro divulgou ontem a parcial de ingressos, mais de 15 mil dos 19.300 à disposição do torcedor, e ontem foi aberta a venda geral para os torcedores. Então provavelmente de hoje mesmo deve esgotar a capacidade de 19.300 da Arena do Jacaré, que segue trabalhando. O Cruzeiro há 10 dias trabalhando para a recuperação do gramado, contratou inclusive uma empresa, então um gramado bem diferente do que foi aquele último encontro da Arena do Jacaré com o Cruzeiro, aquele polêmico empate com o Operário na Série B de 2021.